se ele não existiu, o cara que inventou ele... É o maior gênio da história da humanidade. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Você imagina que o meu pai, naquela época, 1950 e pouco, a minha avó separou do meu avô. Que naquela época era uma coisa impensável. Minha avó era brava, cara. Minha avó era reitora de uma universidade. Brava, brava. E naquela época que você batia em aluno com régua, né? E aí meu pai, ele serrava, com 8 anos, ele serrou a grade do quarto dele para fugir pra rua pra jogar bola. Então, cara, ele apanhava muito. E aí um dia ele brigou com meu avô, ele foi visitar meu avô era maestro e piloto de avião. Sim. E meu avô, um dia bêbado, começou a falar mal da minha avó, ele brigou com o pai, e no que ele tava sem falar com o pai, o meu avô morreu num acidente de moto. Putz. E aí meu pai, na cabeça dele, 10 anos, um dia brigou com a mãe, botou culpa na mãe, que o pai morreu sem ele falar com o pai e tal, e ele fugiu de casa com 10 anos de idade. Caramba. Então meu pai viveu na rua, meu pai usou droga, meu pai foi preso, meu pai se envolveu com crime. Então eu falo, hoje a religião salvou meu pai. Por isso que eu fico bravo, às vezes, eu sou amigo de todos esses ateus que hoje estão na internet. A gente tem alguns grupos, né? E eu fico bravo com eles. Eu falo, cara, você pode ser ateu, mas seja respeitoso. Claro. Eu não gosto, eu fico bravo quando eles, às vezes, beiram ao desrespeito ou chacota, porque eu falo, tem gente que precisa. Por exemplo, o meu pai, se ele não tivesse a religião para ter dado um freio nele, ele tinha morrido já. Você estava morto. E isso acontece com muita gente. A minha mãe também veio de uma família desestruturada. Meu avô era alcoólatra, espancava a minha avó, espancava meus tios. Teve um tio meu que se matou por causa do meu avô, entende? Então, assim, o que deu estrutura de família pra gente, embora eles brigassem muito, mas foi a religião. Claro. Então, eu agradeço a minha criação religiosa, mesmo sendo ateu hoje. Eu fui entrevistado num canal que chama Ativistas Ateus do Brasil. Nossa. Então, mas por que isso que eu não entendo? Porque ser ativista. Então. Seja ateu e deixa os outros serem religiosos. Mas é porque o problema, porque o cristianismo é ativista. E aí o que acontece? Eu acho que menos do que deveria ser. Então, não, cara, olha só. Porque você pode não gostar, você pode acreditar em Deus. Não, porque olha só. Olha só. Quando você tem representantes do povo querendo legislar em cima da fé deles... Não, isso eu sou contra também. Então, mas esse é o problema. Eu falo isso. Mas esse é o problema. Eu explico as coisas do ponto de vista cultural, mas que eu falo até do ponto de vista de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo separou o Estado e a religião. Falou, dei a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele separou o Estado e a religião. Você sabe que tem uma linha na teologia e na filosofia que chama misticismo, que diz que Jesus nunca existiu, foi uma invenção a posterior, ou do apóstolo Paulo ou do Império Romano. Isso, pra mim, com todo respeito, não faz sentido. Pra mim, eu tenho certeza que Jesus existiu. Você pode questionar se ele é filho de Deus e tal. Eu acredito que existiu um Jesus histórico, um líder judaico e tal. Mas cada vez mais cresce dentro da academia historiadores, arqueólogos, tal, que seguem essa linha. Mas cada vez mais cresce o número de pessoas que acreditam que a Terra é plana. Entendeu? Então, isso pra mim não quer dizer absolutamente nada. Ainda mais dentro das academias. Ainda mais entre historiadores. Difícil. Mas vamos combinar que é diferente, né? Não, mas se você estudar, você vê que Jesus existiu. Como eu falei, você pode procurar depois. Não, eu acredito que... que tem registro, eu vi já registro romano, eu tive em Roma. Deixa eu explicar uma coisa, olha só. Não existe. Até porque Jerusalém foi queimado no ano 70 da Comum. Jesus, ele teria sido morto como ele não tinha relevância para o Império Romano. Ele teria sido morto como um criminoso comum. Então, se tivesse qualquer mínimo registro, teria sido destruído no ano 70. Não, porque os registros iam para Roma. Não, mas o que acontece? Mas tudo bem. Mas o que acontece? A gente aceita circunstancialmente, porque, por exemplo, não existe nenhuma prova material que Jesus existiu, mas existe prova que João Batista existiu. Existe prova que Pilatos existiu. Quer dizer que Jesus existiu? Não quer. Mas ele era o governador da Judéia exatamente no tempo que a Bíblia diz. Tal. Tem alguns historiadores que falam do Cristos, né, dos cristãos que seguiam um tal de Cristo. Tá certo que é um século depois, mas ainda era perto. Mais ou menos, levando em consideração que o palestino médio naquela época vivia de 25 a 30 anos, a gente está falando de 2, 3 gerações. Então a gente está falando aí de uma tradição oral. Mas a tradição oral naquela época era muito forte. Sim. Então a gente aceita circunstancialmente que Jesus
Jesus existiu, mas não existe nenhuma prova material. Mas eu acredito também que existiu. Eu tenho certeza que Jesus existiu. Não, Mas tudo bem, eu não tenho, mas eu acredito que existiu. Agora, como um professor de filosofia, eu tenho que me abrir para as possibilidades também. Claro. Então, eu estudo também a tese do misticismo. Agora, eu digo, vou dizer uma coisa. Se Jesus existiu de verdade, ele é do caralho. Sim. Até Nietzsche, que era um puta ateu, gostava dele. Sim. Dizia que o único cristão morreu na cruz. Se ele não existiu, o cara que inventou ele... É o maior gênio da história da humanidade. É um gênio não conhecido. É o Tesla da vida, não reconhecido. Exatamente. Entendeu? Porque, cara... Por isso que eu falo, tem uma genialidade aí que é difícil ser humana. Mas, por exemplo, mas é por isso que os miticistas, eles acreditam que ele foi construído ao longo dos séculos. Por exemplo, só no 4º século apareceu aquela passagem da mulher adúltera da Pélia. Apareceu pro público, né? Não, apareceu porque nas no século cópias. IV é quando Constantino compila a Bíblia. Não, mas já tinham copistas desde o 1º século. Sim. Desde o 1º século. E nenhuma cópia até o 4º século consta aquela passagem. Ela só aparece depois do 4º século. Então, a academia aceita que foi uma inserção tardia para... Mas, assim, é a mesma coisa... Por exemplo, você sabia que Sócrates nunca disse só sei que nada sei? Não. Ele nunca disse isso. Mas por que a gente usa isso? É igual Maquiavel. Maquiavel nunca disse que os fins justificam os meios. Sim. Mas se você lê toda a filosofia de Maquiavel, encaixa perfeitamente. Porque Maquiavel dizia o seguinte: o príncipe, o governante, ele tem que ter fortuna e virtude. Certo? Certo. Aqui eles têm fortuna. Virtude... Não, mas virtude, você que é italiano, virtude. Dos adjetivos. Isso. Só que a virtude de Maquiavel não eram as virtudes cristãs. Eram virtudes para te manter no poder. Sim. Então eu dizia assim: se para se manter no poder você tiver que ser cruel, seja cruel. Se para se manter no poder você tem que ser mentiroso, ser bom mentiroso é uma virtude. Se você tiver que mandar matar criança e você tiver estômago, é uma virtude. Então é diferente das virtudes cristãs. E fortuna. Fortuna em italiano é sorte. Mas Maquiavel dizia assim: não é aquela sorte aleatória. É assim, estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Entende? Sim. Estar preparado para quando a oportunidade aparecer. Então, quando você entende essas coisas e você vai colocando tudo em cima da mesa, as evidências, as faltas de evidências, tal. Então, por exemplo, você sabe o que Jesus falou sobre a homossexualidade? Que eu saiba, Jesus não falou nada. 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 Que eu saiba nada. Sabe quem bate na tecla? Muito. Só uma pessoa depois dele. Paulo. Sim. E aí tem uma tese, também dentro da academia, de que Paulo, ele diz que ele tinha um espinho na carne, que a Bíblia não diz o que é, que não deixava dormir, que foi feito para provar ele. E não era comum um judeu, ainda mais um rabino naquela época, ser solteiro na idade dele. Então existe uma teoria, gente, não é nem teoria, é uma hipótese. Olha a briga que você vai arrumar agora. Uma hipótese. Não, porque o Pavinato falou outro dia isso, eu tô falando porque eu nunca tinha falado, eu pensava já assim, mas existe de que ele tinha tendências homoafetivas e que ele escolheu ficar celibatário, que é o que a Igreja Católica propõe hoje. Se você tem Deus odeia o pecado, não o pecador. Sim, perfeito. Né? Então, se você tem tendências, o que você tem que fazer? Escolher o celibato. Mas os outros seguidores estavam tirando o João, né? João era casado. Não, todos eram solteiros. Não, Timóteo era casado, Pedro era casado. Tanto que o apóstolo Paulo fala que a sogra de Pedro estava passando mal. Fala que André não era casado. Oi? André não era casado. Quando conheceu Jesus, André era casado, mas, Judas assim, não era casado. Mas ele não condena o casamento. Ele fala assim, mesmo entre os deles, o apóstolo Paulo fala assim: ficar solteiro é um dom. Porém, se casar, saiba, terá tribulação na carne. Então ele já avisava já desde o primeiro século. É que o pessoal dor de cabeça, né? É que o pessoal fala. Vida de casado é bom. Só perde pra de viúva e de solteiro. Eu vi um moço uma vez que falou assim: não, casar é muito bom, só ele era um puta Danilo Gentili, aqueles caras bem da roça, aqueles cantores serênicos.
Ele falou, cara, casar é muito bom só, mas morrer queimado, nossa, que Sabe o que é pior que você brinca isso? A mulherada leva a sério, né? Cara, eu nem posso falar, porque eu adoro ser casado. Eu tô 22 anos com a minha mulher, cara. Caramba, que bem. 22 anos com a minha mulher, tenho uma família linda, adoro estar com a minha família. É isso que é riqueza. Cara, é isso. Isso que é riqueza. isso.